Olá, você vai ver nesta edição. TCE multa servidor por acúmulo ilegal de cargos públicos. Tomada de contas é declarada extinta sem julgamento de mérito por tratar de recursos federais. Outra tomada de contas deve ser reanalisada pelo TCE. Pleno mantém irregulares as contas anuais de 2013 do consórcio Vale do Arinos. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso multou um servidor público por acúmulo ilegal de cargos. A decisão faz parte da análise de uma representação interna julgada em sessão ordinária. Veja os detalhes. A irregularidade era relacionada ao acúmulo indevido de cargos públicos pelo assessor jurídico da Prefeitura de Araputanga, Francisco de Assis Ramalho Araújo. Em relatório técnico preliminar, a SESEX identificou que Francisco de Assis Ramalho Araújo estava ocupando os cargos comissionados de assessor jurídico em duas prefeituras, Araputanga e Indiavaí. O prefeito de Araputanga, Joel Marins de Carvalho, informou que o servidor apresentou a declaração de não acúmulo de cargos e presta serviços ao município de Araputanga no período matutino, não sendo exigido o controle de frequência. Voto no sentido de julgar e conhecer e julgar procedente a representação de natureza interna e aplicar multa ao senhor Francisco de Assis Ramalho Araújo no valor equivalente a 6 UPFs-MT, conforme a fundamentação exposta na íntegra do voto. Além disso, as cópias dos autos foram enviadas ao Ministério Público Estadual para adoção das medidas que entender cabíveis quanto à suposta falsidade da declaração firmada por Francisco de Assis Ramalho Araújo. O TCE encaminhou ao Tribunal de Contas da União um processo que investiga supostas irregularidades em contrato firmado pela Prefeitura de Aripuanã e o Ministério da Educação e Cultura. Pelo entendimento, esta Corte de Contas não tem competência de julgar o objeto do processo por se tratar de recursos federais. Confira. A tomada de contas especial foi instaurada pela Prefeitura de Aripuanã, em razão da inexecução de um contrato firmado junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Ministério da Educação e Cultura, em que o objeto foi a contratação de uma empresa para a execução de uma unidade de educação infantil. Porém, antes da elaboração do relatório pela equipe técnica do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o processo foi declarado extinto, sem julgamento de mérito, em face da incompetência desta Corte de Contas para análise de recursos decorrentes de ajuste firmado entre o município e a União Federal. Desta forma, o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, julgou extinta sem análise do mérito, pois o recurso do objeto em análise é de origem federal, sendo a competência de fiscalização do Tribunal de Contas da União, determinando o arquivamento. Determinar a remessa de cópia dos autos para o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União para as providências cabíveis. Ainda na análise do processo, os conselheiros interinos apresentaram a sugestão de alteração do artigo 205 do regimento interno deste tribunal, que define a relação aos contratos, convênios, ajustes e congêneres decorrentes de verbas federais, determinando a competência ao Tribunal de Contas da União à fiscalização. A alteração desse instrumento é especialmente importante na questão das obras. Já tem algum tempo conversei com o secretário de Obras e Serviços de Engenharia, Dr. Emerson, sobre esse dispositivo. Então, se o município tiver 1% de recurso municipal e 99% na União, em convênio, normalmente acontece esse tipo de coisa, incide sim a competência do Tribunal de Contas do Mato Grosso. Presidente, só fazer um comentário. Certo. A gente até tem que pensar na necessidade desse dispositivo, não é nem de alteração, né? Porque a parte que é consenso, eu entendo até que é desnecessária, né? Que você precisa de um artigo no regimento que diga que o recurso federal vai ser fiscalizado pela União, né? Na medida que isso aí já é sabido da própria Constituição, a gente já sabe da jurisdição e competência, isso é a legislação, não precisa do regimento para isso. E a parte que
está sendo colocada em questão, ela até tem sérios problemas, talvez, de constitucionalidade e legalidade, né? A sugestão de revisão do artigo 205 do Regimento Interno foi encaminhada para a Comissão de Regimento Interno do TCE para análise. O TCE declarou a nulidade de uma tomada de contas especial envolvendo a Secretaria de Cultura de Mato Grosso. Entendo por quê. Esse pedido de rescisão foi proposto por Ivanildo Cordeiro Bezerra, buscando rescindir o Acórdão número 2906 de 2014 do Tribunal Pleno, que julgou irregular uma tomada de contas de 2013 com determinações legais e restituição de R$50 mil ao erário público, referente à prestação de contas do Contrato de Fomento à Cultura número 337 de 2007, firmado entre a Secretaria de Estado de Cultura e o autor para a realização da primeira vaquejada nordestina. Segundo o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, ficou comprovado nesse pedido de rescisão que o autor não foi devidamente citado nem na fase interna nem na fase externa da tomada de contas em questão. A ausência de significativos esforços para localizar o responsável ensejou o cerceamento de sua defesa nas fases interna e externa da presente tomada de contas, ocasionando a afronta ao contraditório e à ampla defesa, enquadrando-se o caso à hipótese do artigo 251(6) do Regimento Interno desse Tribunal. Diante disso, o relator declarou a nulidade da tomada de contas especial com determinação de retomada da instrução processual. Voto no sentido de, preliminarmente, declarar a nulidade da TCE 48607/2013 na origem e do Acórdão 2906 de 2014 do Pleno, que julgou irregulares as contas do contrato em questão e determinou a restituição ao erário no montante de R$50 mil, e assim julgar procedente o pedido de rescisão para o fim de determinar que a Secretaria de Estado de Cultura retome a instrução e análise da TCE, procedendo nova citação do conveniente com vistas à garantia do devido processo legal. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou improcedente um pedido de rescisão que buscava reverter a decisão que julgou irregulares as contas anuais de gestão do exercício de 2013 do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental do Vale do Arinos. O ex-gestor do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental do Vale do Arinos, Moacir Piovesan, apresentou ao Tribunal de Contas de Mato Grosso um pedido de rescisão, alegando que os atos cometidos por ele não acarretaram prejuízos ao erário e nem foram praticados com indícios de dolo e má-fé, e que houve a violação de entendimento jurisprudencial desta Corte de Contas ao julgar irregular as contas do consórcio de 2013. Por isso, defendia o pedido de efeito suspensivo do acórdão. O pedido pleiteou ainda a concessão de liminar para a suspensão dos efeitos do acordo referente à pena aplicada ao ex-gestor, que o impede de participar do processo eleitoral com base na lei da ficha limpa. O relator do processo, o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, na leitura do voto, declarou que o recidente não interpôs recurso no momento oportuno, buscando modificar a decisão, nem embargos declaratórios buscando questionar eventuais contradições. Portanto, considerando que o pedido de rescisão não merece prosperar. Diante das razões expostas no voto integral, acolho o parecer ministerial e voto pela improcedência do pedido de rescisão, mantendo inalterados os termos do Acórdão 1174/2014. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais!